Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos falar de raízes de índice qualquer de números inteiros, ok? Do 7º ano. Vamos lá? Então, quando a gente fala em raiz, a gente está falando em radiciação. E o que seria a radiciação? A radiciação é uma operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos, né? Que queremos saber. Então, a radiciação é uma operação matemática que possui várias aplicações. Dominar essas operações, dominar a radiciação, nos ajuda muito para resolver problemas. Então, a raiz quadrada de um número é determinada por um número real positivo elevado ao quadrado. Já a raiz cúbica é um número elevado ao cubo. No caso, aí está representado por y elevado a 3. Além disso, se a raiz for elevada à quarta potência, eu tenho o número elevado a 4. E é ela chamada raiz quarta. E se o número estiver elevado à quinta potência, eu vou ter o expoente 5 e eu vou ter a raiz quinta. Representação de uma radiciação. Então, como é que eu represento a radiciação? Então, eu tenho aí, né, um exemplo, né, raiz quadrada de 25, né? Cada um desses elementos, eu vou dar um nome a eles, cada um tem um nome. Então, esse símbolozinho, esse aqui, eu chamo de radical, né? O expoentezinho que aparece aqui em cima do radical, eu chamo de índice da raiz. O número que fica dentro do radical é o radicando, ó. No caso aqui é o 25. E o resultado dessa raiz, o 5, eu chamo raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Ok? Então, eu tenho o radical, que é esse símbolo de raiz quadrada, né? Eu tenho o 25, né, que é o radicando, o númerozinho que fica acima do radicando, que é o índice da raiz, né, e o resultado, que é a raiz quadrada desse número, no caso, a raiz quadrada de 20. Então, de 25, desculpa. Então, raiz quadrada de 25 é 5, por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25, né, que seria o 5 ao quadrado, como a gente viu lá na definição, que a raiz quadrada de um número, né, é um número que multiplicado por ele mesmo várias vezes dá esse número. No caso, esse várias vezes, no caso raiz quadrada, eu vou multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Se fosse uma raiz cúbica, 3 vezes. Se fosse uma raiz quarta, 4 vezes e assim por diante. Então eu tenho aí outras raízes, né? Raiz quadrada de 16. Então a raiz quadrada de 16 vai ser 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O procedimento, o processo para extrair essa raiz. Ó. Então, raiz quadrada, né? O índice é 2, é a raiz quadrada de 16. Eu fiz a decomposição do 16, escrevi o 16 na forma de potência. Ó. 2 ao quadrado, que é 4, vezes 2 ao quadrado, que é 4, que daria 4 vezes 4, 16. Aí aqui, esse expoente, esse índice 2, está sendo cancelado com esses dois expoentes. Então, quando eu cancelo esse índice com os expoentes, automaticamente cancela esse radical. Aí fica apenas 2 vezes 2, que é 4. Né? Então, 4 vezes 4 é 16, que é a raiz quadrada de... O 4 é a raiz quadrada de 16. Um outro exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Outras raízes. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 vai dar 64. Aí aqui a gente mostra o processo de decomposição desse número, da decomposição em fatores primos que a gente viu em aulas anteriores. Então eu tenho 64 dividido para 2, 32, né, fazendo a decomposição. 32 para 2, 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. E 2 dividido para 2, 1. Aí eu vou agrupar esses divisores aqui, ó.
são todos números de 2 em 2, para mim deixar ele elevado ao quadrado. Então, grupei de 2 em 2, ficou 2 ao quadrado, 3 vezes, né? Aí o que acontece? Essa raiz quadrada de 64, eu estou representando ela como raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Essa multiplicação dessa potência de 2 3 vezes nada mais é que esse 64. Por que eu fiz isso? Porque é o processo de resolução. Então aqui, quando todos esses números estão multiplicando elevado a um expoente 2, que é o mesmo expoente aqui, desculpa, o mesmo índice aqui do radical, esses expoentes cancelam esse índice e cancelam automaticamente o radical. Então eu vou ter apenas 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, que é a raiz quadrada de 64. Raiz cúbica de 125. Então eu tenho que a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Observem que na raiz quadrada, a raiz de um número, a raiz quadrada de um número representa um número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, ele repete 2 vezes, vai gerar o número que estaria dentro da raiz. Na raiz cúbica, eu vou repetir esse número 3 vezes, porque o índice é 3, né? Raiz cúbica. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, que é 125, ok? Eu fiz aí também a decomposição do 125 em fatores primos. 125 por 5 dá 5, por 5 dá 1, né? Aí o 5 apareceu 3 vezes, 5 ao cubo. Né? Então, raiz cúbica de 5 ao cubo, aqui, cancelando o índice com o expoente, eu vou ter 5, ok? Mais exemplos de outras raízes, ó, raiz quarta de 81. É 3, por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, ó, 4 vezes, ó. Por que 4 vezes? Porque é a raiz quarta. A raiz quarta de um número vai ser um número que, multiplicando por ele mesmo 4 vezes, vai gerar o número que estaria dentro da raiz. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Aí a decomposição do 81. Ó. 81 por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, a decomposição é dividindo esse número, né, por fatores primos até chegar na unidade. Então, aí, mesma situação. Ó. O 3 se repetiu 4 vezes, eu tenho 3 elevado à quarta potência. Eu vou representar esse 81 com a potência de 3 elevado a 4. Por quê? Porque esse 4 expoente cancela o 4 índice e elimina essa raiz. Então, ficou só o 3. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Mais um exemplo. Raiz quinta de 32, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Então, esse 2 ele está se repetindo 5 vezes na forma de multiplicação. Ok? Porque o índice lá da raiz do radical é 5. Fazendo a decomposição do 32, ó, 32 por 2, 16, por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 por 2, 2, e 2 por 2, 1. E aí também o 2 apareceu 5 vezes, 2 elevado a 5, né? Raiz quinta de 32 é a raiz quinta de 2 elevado a 5. Tá? Porque 2 elevado a 5 representa o 32. Então, esse índice vai ser cancelado com esse expoente, vai restar só o 2. Logo, né, a raiz quinta de 32 vai ser 2, certo? Raiz em que a base é um número inteiro. Então, eu tenho aí, ó, raiz quadrada de menos 64. Não existe, ok? Por quê? Porque não existe nenhum número que eu multiplicando por ele mesmo vai dar o número 64. Okay? Se eu colocar menos 8 vezes menos 8, vai dar 64 positivo. Okay? Raiz cúbica de 125, desculpa, raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Por que o menos 64 não deu e o menos 125 vai dar? Porque aqui eu tenho a raiz cúbica. Então,
A raiz cúbica de menos 125 é um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né, porque o índice é 3, vai gerar o número que está dentro do radicando. Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, 3 vezes. Aí o que eu tenho aqui? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Aí a regrinha de sinais dos números inteiros, ó, menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos. Então, gerou o número que está dentro do radicando. Então, a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Raiz quarta de menos 81 não existe também, pelo mesmo motivo lá da raiz quadrada de menos 64, né? Por quê? Porque eu teria que ter um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, gerasse 81. Então, se eu pensar nesse número, vai dar sempre um número positivo, porque eu vou ter uma potência par. Menos 5, raiz quinta de menos 32. Menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 32. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Menos com menos mais vezes menos é menos vezes menos é mais, e mais vezes menos deu menos. Vamos praticar um pouco. Então, quanto é a raiz quadrada de 2.704? Então, 2.704, eu vou fazer a decomposição, ó, dividir por 2, dá 1.352, 1.352 por 2, 676, 676 por 2, 338, 338 por 2, 169, 169 já não divide mais por 2, nem por 3, nem por 5, vai por 13, que vai dar 13, e 13 por 13 dá 1. Como é raiz quadrada, ó, eu agrupei de 2 em 2. Ó. Agrupei aqui. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 13 ao quadrado. Então, ó, note que a potenciação é necessária uma vez que, depois de fatorar o número, no caso da raiz quadrada, reunimos os números primos, né, em potências de 2. Isso significa dividir os números em quadrados perfeitos. Então, logo, a raiz quadrada de 2.704 vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Cancelo os expoentes com o índice. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 52. Que é a raiz quadrada de 2.704. Né? Okay. Próximo. Calcular a raiz cúbica de 729. Mesma coisa. Ó. Decomponho 729, né, por 3, 243, por 3, 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Então, 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Opa! Então, logo, a raiz cúbica de 729 ó, vai ser 9, porque eu vou cancelar esses dois índices, esse índice com esses dois expoentes, fica 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 729, raiz cúbica 9. Ok? Observações. Quando não aparece o índice, é uma raiz quadrada. Então, raiz, né, sem o índice, é a raiz quadrada. E raiz de índice ímpar, de números inteiros negativos, sempre resulta em um número negativo. Raízes de índice par de números inteiros negativos não existe, como a gente viu nos exemplos. Ok? Então, gente, por hoje é só. Hoje nós vimos raízes de números inteiros. Vocês podem rever essa aula na plataforma Eduque, Secretaria de Educação, e até a próxima.